Vamos para mais uma aula de arte. Eu sou a professora Rejane e hoje nós vamos falar da composição nas artes visuais. O que é arte visual? É essa para a gente apreciar com os olhos, para a gente se deleitar. E a composição, ela é formada por ponto, formas, cores, linhas, em conjunto ou de forma isolada. Composição é a arte, aquele elemento da arte que faz a junção de alguns instrumentos, como o ponto e a linha, por exemplo, para transmitir uma ideia, para que haja algo para ser apreciado, algo artístico, uma obra de arte, por exemplo. E nós vamos ver que composição pode ser esse arranjo de várias retas, por exemplo, de vários pontos, ou de ponto e reta juntos, uma mistura. Ou isoladamente. E de acordo com os princípios da arte, a composição se dá quando você utiliza os pontos, a linha, a forma, a textura, a figura, a cor e o espaço. Textura, figura e espaço nós não vamos falar hoje, mas podemos lembrar que a textura você pode reconhecer com o toque, ela pode ser mais grossinha, pode ser mais delicada. O espaço é o local onde a obra está contida e a figura é o elemento retratado. Nós vamos nos detalhar na forma, ponto, cor e linha. O ponto, já dizia o autor, que toda obra de arte começa a partir de um ponto. Será? Imaginamos que tudo que você vai começar, você tem que começar de um ponto X. Se for uma obra de arte ou um desenho, você vai iniciar tocando o ponto ali. Então, na arte, tudo é muito detalhista. Todo recurso tem valor. E os pontos, eles chegam a ser tão importantes no momento da arte que eles fazem com que ela se concretize de forma mais efetiva. Vejamos. Esse quadro, o nome dele é Um Domingo à Tarde na Grande Jate. Ele é de um pintor chamado Georges Seurat. Georges Seurat é o idealizador do pontilhismo, que é a arte de pintar, de desenhar utilizando pontos. Nós chamamos de pontilhismo. E se eu disser para vocês que todo esse quadro foi feito com pequenos pontos, você acreditaria? É verdade. O quadro é formado de pequenos pontinhos. Eu não sei se você consegue ver agora, mas ao analisar de pertinho, a gente vê pontinhos pequenos que foram se formando e se juntando e formando uma composição artística que é o quadro Um Domingo na Grande Jate. Um Domingo à Tarde na Grande Jate. E aí, quando os pontos se juntam, eles criam cores diferentes, eles criam ideias diferentes e a gente fica a pensar quanto tempo levou. Mas a arte é isso, ela é o prazer que você tem de exercitar algo que pode ser apreciado depois por outras pessoas. E aí outro elemento da composição na arte visual é a linha. Pode ser uma linha reta e pode ser de todos esses tipos, aberta, fechada, curva, quebrada, mista, com cor, ou apenas com uma cor, ou com várias cores. E aí nós temos uma obra para ilustrar, que é do Kandinsky. Esse quadro é de 1923. Veja que é possível identificar várias linhas. Aqui nós temos um trabalho feito a partir de uma composição com linhas, muitas linhas em todo o trabalho. E relembrando a nossa aula passada, isso é uma arte figurativa ou abstrata? Abstrata, não é mesmo?
e o ponto estão presentes há muito tempo na vida artística do homem. Vejam as pinturas indígenas. Eles utilizam bastante ponto e linha nas suas pinturas. Trouxe esse exemplo para a gente demonstrar. Também utilizam muito as formas geométricas em sua pintura, que é o que a gente vai falar agora. É a composição com forma. A forma aqui que a gente observa nessa pintura é presente mais o círculo, né? É aquele que se destaca mais. Não um círculo redondo, mas formas circulares que vão se modificando, ó. Tem umas mais redondinhas, tem as mais ovais, e a gente também identifica outras formas, como triângulos, paralelogramos, tem bastante forma geométrica aqui. Então, constituindo uma obra de arte. Se a gente for apreciar, a gente percebe um pássaro, né? Outra composição artística aqui ilustrada nessa obra, nós vamos perceber a presença de cilindros, de triângulos, e se a gente olhar, tem um reflexo dessa forma, imitando um reflexo na água, né? Então, gente, agora, depois que eu sei que tem ponto, a linha e a forma, vem as cores, aquelas que dão o brilho da obra de arte. Há obras sem cores, acho difícil, porque mesmo se você apreciar um quadro com retas, utilizando apenas preto, preto é uma cor, né? Mas utilizou apenas uma cor. E aqui nós vamos aprender um pouquinho sobre as cores. Nós temos 3 tipos de cores: as cores primárias, as secundárias e as terciárias. As cores primárias são aquelas que dão origem às outras cores e que eu não consigo formar essas 3 cores primárias utilizando nenhuma outra cor. Já as cores secundárias, eu posso formá-las, constituí-las a partir da mistura das cores primárias. Um exemplo, se eu utilizar o vermelho e o azul, eu vou descobrir o roxo ou o violeta, como queiram. Mas se eu fizer uma mistura com qualquer uma outra cor, eu não consigo descobrir nem vermelho, nem amarelo, nem azul, certo? Então, por isso ela é cor primária. Ele pode originar outras cores. E a cor secundária pode ser originada da mistura das cores primárias. E existem as cores terciárias, que é quando eu misturo uma cor primária com uma cor secundária para obter uma terceira. Então, eu posso misturar vermelho com o verde para descobrir o marrom. Faça misturas, descubra cores. E aí, por falar de cor, um pintor brasileiro que representa muito essa arte visual da composição se chama Romero Brito. Romero Brito, você já deve ter visto alguma arte dele por aí. Ele se popularizou mundialmente, radicalizou-se em Nova York, que é onde ele vive, e suas obras ganharam o mundo. E que eu trouxe essas ilustrações das suas obras para a gente perceber como ele se encaixa em tudo isso que a gente vem falando desde o início da aula. Sua obra tem linhas, pontos, cores e constituídas também de formas. Então, tudo isso é uma composição. Ele utiliza os 4 elementos, mas a gente também pode ter esses elementos de forma isolada, fazendo uma composição artística. E aí a gente observa o talento de Romero Brito. Você está curioso? Pesquise. Por mais imagens, pesquise a história de Romero Brito, brasileiro como você. Vamos praticar?
Vamos nos aventurar? Vamos brincar de ser artista? Aliás, brincar não, vamos tornar isso verdade. Vamos despertar o artista que existe aí dentro de você? Vamos usar a técnica do pontilhismo para fazer uma composição artística? Você pode também usar apenas as retas, as linhas, para fazer uma composição. Você pode usar as formas ou você pode unir todas elas em um único trabalho. Que tal? Use a sua criatividade. E a quarta opção de atividade que eu trago é você pesquisar esse autor brasileiro, esse pintor brasileiro de que a gente falou hoje, que é o Romero Brito. Pesquise as suas obras, pesquise a sua história e inspire-se e tente fazer ou numa cartolina, numa folha do seu caderno, numa folha de papel ofício, só não vai ficar sem fazer. Coloque a sua arte nisso, inspire-se nas obras do Romero Brito e faça o seu quadro artístico. Vamos lá? Vamos exemplificar para você ficar mais feliz e mais motivado, como você pode fazer um trabalho usando pontilhismo. Essas figuras aqui são de alunos como você, certo? Vejam, é só compor o seu desenho, fazer o seu desenho e formar ele com pontinhos. Exemplificando a composição com retas, também trabalhos feitos por alunos como você. Esses dois trabalhos aqui são de alunos meus. Trabalho feito com linhas retas. Mas você lembra que existem outros tipos de linha. Tem a linha curva, a linha fechada, a linha aberta, não esquece. E uma composição feita com formas. Vejam que aqui foi utilizada apenas triângulos. E aqui, umas formas abstratas. Tenta fazer a sua. Agora eu vou mostrar para vocês alguns materiais que você pode utilizar para a sua composição artística ficar bem bacana. Pessoal, então agora eu vou fazer algumas demonstrações para você de como usar ponto e linha para vocês fazerem a sua obra, tá certo? Você pode fazer utilizando o pincel, com aquela tinta que a gente produziu na aula passada, a tinta caseira. Você pode usar tinta, mas no caso de trabalhar com retas, é melhor usar canetinha, usar pincel, pincel mais larguinho, pode ser canetinha mais fininha para fazer a sua arte. E você pode usar, não tem o pincel, professora, o nosso bom e velho lápis de cor. Ele é maravilhoso. Eu vou mostrar para vocês primeiro uma composição com linhas que eu tentei traçar aqui antes da aula, certo? E essa partezinha aqui do canto, ó, ela está feita com lápis de cor. Nesse cantinho aqui eu usei o lápis de cor normalmente, como a gente tira da caixinha já vai usando. E aqui eu fiz uma técnica que eu vou ensinar para vocês agora, tão simplesinho. Coloca os seus lápis de cor na água, tá? E você vai traçando. Claro que você vai utilizar a régua se você for traçar isso aqui, mas isso até que serve para pintar, serve para fazer com ponto, serve para tudo. Põe as pontinhas do lápis de molho, tá? Na água. E você vai ter uma cor mais firme, mais bacana, mais intensa. Se vocês observarem, ó, aqui desse ladinho eu usei a mesma coisa, ficou mais clarinho e aqui já ficou mais forte, tá? Eu também tracei as linhas para lá e para cá. Uma dica para quem vai usar linha, você vai ter que observar. Se você for colocar as linhas mais próximas, você vai ter uma cor mais firme, um trabalho mais visível. Se você colocar as linhas mais distantes, vai ficar assim, ó, mais visível com linhas mais próximas, com linhas mais distantes, um pouco diferente, mas a opção é sua. Lembre-se que na sua arte,
O artista sendo você, as escolhas são suas, o que você quer demonstrar. Aqui a gente utilizou pincel, tá? Pincel preto, pincel vermelho e foi modificando. Então, esse aqui é um exemplo de composição com linhas. Se vocês observarem aqui, só foi usada linhas retas em diversas posições, certo? Outra técnica. Você vai usar o pontilhismo? Ó, eu fiz uma arvorezinha simples e fiz a copa dela toda usando pontos. Você pode usar a tinta, que você mesmo pode produzir. E uma dica para quem vai usar a tinta caseira, tem que pôr no sol para secar mais rapidinho, tá? E você pode aqui também no tronco preencher ele todo com retas. Então você vai misturar pontilhismo com composição em linhas. Mas você pode acrescentar outros elementos. O ideal seria que você utilizasse todo o espaço. Eu vou dar uma dica para vocês. Professora, não tem tinta. Faz o pontinho com lápis de cor. Mas eu quero inovar, eu quero criar. Você pode usar esmalte para fazer os pontinhos. Você pode usar corretivo e você pode usar o batom. Não vai jogar o batom assim não, ó. Você vai usar um cotonete, certo? Para fazer o pontinho. Você pode usar para essa técnica do cotonete tinta, esmalte, corretivo e batom. Tenho aqui um batom velho. Ai, tá aquele amassadinho, quanto mais velhinho, mais molinho, melhor. Se o seu tá muito duro, esquenta ele um pouquinho no fogo, que você vai ter uma tinta maravilhosa. E você vai molhar o cotonete no batom. Esse meu aqui foi feito com batom, tá? E você vai formando os pontinhos que você quer. Coloca na mesa, estou demonstrando aqui para vocês visualizarem melhor, mas você vai formando com pontinhos o que você deseja. E vai ficar assim, tá? Tenta! Essas são as nossas dicas para você fazer a sua arte e não pode dizer que não tem material, tá? Você pode ter outras ideias, afinal, um bom artista busca inovar. Eu agradeço, espero ver o seu trabalho, manda foto para sua professora e até a nossa próxima aula. Fica com Deus!